Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora novamente explicando agora num novo vídeo de uma forma mais explícita a função desse cabo, né? Muitas pessoas aí têm alguns outros smartphones que estão vindo no mercado com a entrada Type-C e o seu celular tem também a entrada fone de ouvido. No entanto, o que acontece em alguns dos casos, como essa entrada nos aparelhos é um pouco sensível, acaba quebrando e tendo mau contato, ou então nem mais funcionando o fone de ouvido. Então muitas pessoas acabam comprando esse cabo pensando que vai funcionar. Não vai funcionar. Muitos desses smartphones não possuem essa compatibilidade como nos novos smartphones híbridos, que seria como este aqui, ó. Na entrada Type-C, você pode ver que não tem entrada para fone de ouvido. Ó, essa capinha ela é de um outro modelo, mas não tem entrada para fone de ouvido nesse smartphone. Esse daqui é o Nubia Z17 Lite. Então, tanto para carregar quanto para ouvir músicas somente pela entrada Type-C única, híbrida, tanto para carregar quanto para sair áudio. Então, no caso, é para isso que serve este adaptador. Ah, mas eu quero usar na minha GoPro. Segundo informações, não tem compatibilidade. A GoPro ela é igual, vamos dizer, a Apple. Ela precisa de um chip que muitas vezes vem dentro de uma caixinha. Em alguns casos, existem relatos aí de alguns usuários que conseguiram produzir um cabo semelhante a esse que funciona. No entanto, este daqui ele é especialmente para fone de ouvido. Fone de ouvido que tenha estéreo e o microfone, que são aquelas que vêm três anéisinhos, né, que você costuma ver na ponta do P2 do fone de ouvido. Bom, esse cabo, conforme eu informei, é justamente para você aí poder utilizar o seu fone de ouvido tradicional no seu smartphone, já que alguns fones de ouvido, na verdade, elas não têm essa entrada Type-C, e quando tem, ou o fone de ouvido é muito simples, é um fone de ouvido que não tem os ganhos e sofisticação que um desses headsets, no caso que são aqueles maiores, conseguem obter. Então, explicando novamente, este plug, esse adaptador Type-C para P2 justamente só serve para equipamentos que não têm a entrada para fone de ouvido. Ou seja, tem que ser no aparelho onde a entrada Type-C seja híbrida. Não adianta perguntar aí depois, no Zenfone 3 funciona? Não funciona. No tal Moto Z Play não funciona. O único aparelho até então é a linha Moto Z Force. Tem uma versão que vem com entrada para fone de ouvido. A gente não sabe se ele tem compatibilidade ou não. No entanto, a nossa indicação é que compre somente se não tiver entrada para fone de ouvido, ok? Para evitar aí problemas de gastos, transtornos com troca, enfim. Então, é esse o cabo adaptador Type-C para fone de ouvido P2, certo? Qualquer outra dúvida é só entrar em contato aí conosco. Valeu, galera!